Meus amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, estamos felizes pelo motivo de nós estar retornando com as nossas aulas de teologia novamente, curso básico, curso médio avançado, e estamos retornando novamente com a nossa segunda apostila, segunda doutrina, que nós terminamos em dezembro, a doutrina de bibliologia. Foi muito bom, e agora nós iremos retornar nossas aulas agora, hoje, dia 1º de março, perdão, dia 1º de fevereiro, aqui de 2021. Então, nós iremos estar estudando a matéria muito interessante, que é a soteriologia. Vamos falar sobre a doutrina da salvação. Vamos falar sobre a doutrina da salvação, e vamos estar aprendendo aqui, uma vez que o nosso professor é o Deus Espírito Santo, ele é o intérprete da Bíblia Sagrada, e nós precisamos da ajuda do Deus Espírito Santo para estarmos dando esta aula de teologia aos nossos alunos. Desejo boa sorte, bom aprendizado, e que Deus venha abrir as faculdades mentais de todos nós para aprender da sua santa e gloriosa palavra. Muito bem, nós iremos então entrar logo na nossa introdução. Vamos entrar na introdução. Aí em casa os irmãos dão uma olhadinha no índice, né? Aí no sumário, para os irmãos verem como está toda esta apostila, muito bem dividida. Vamos falar sobre vários assuntos doutrinários. Tem muitas doutrinas para nós aprender aqui acerca da salvação. E hoje nós vamos então começar aqui na página de número 1, certo aí? Página de número 1. Lembrando que essa apostila tem 48 páginas, e nós vamos começar agora na página número 1, falando sobre soteriologia e dando aqui uma introdução no assunto. Muito bem, então tá aí, soteriologia, a doutrina da salvação. Introdução. A definição aqui de soteriologia é a união entre dois termos gregos, que é sotéria, que significa salvação, e logia, que significa estudo. Então, soteriologia não é nada mais, nada menos do que o estudo sobre a salvação. Portanto, soteriologia
é o estudo ou a doutrina da salvação. Muito bem. A doutrina da salvação, ela é uma das mais importantes da Bíblia Sagrada. Então os alunos ficam sabendo que nós estamos estudando a doutrina mais importante da Bíblia Sagrada e também, além de ser a mais importante, é a mais fácil de compreensão. A doutrina mais fácil de compreensão da Bíblia Sagrada é a doutrina da salvação, soteriologia, e é a mais importante da Bíblia. Ela envolve todos os habitantes do céu, todos os habitantes do céu, das nuvens, da terra e do inferno. Voltando aqui só para nós gravarmos, e os irmãos fiquem atentos, se tiver uma canetinha aí, um lápis para marcar, porque isso é coisa que já vai cair na prova, tá? Nós já estamos falando de coisas que vão cair na prova. Então vamos lá. A doutrina da salvação é uma das mais importantes da Bíblia. Ela envolve todos os habitantes do céu, das nuvens, da terra e do inferno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os demônios, os homens e os animais. Lembrando aqui que é os animais do holocausto, tá bom? Os animais do holocausto. Tudo bem até aí? Então vamos continuar. Deus Pai entrou como doador da salvação. Deus Filho entrou como o autor e consumador da salvação. O Deus Espírito Santo entrou como convencedor da salvação. Os anjos entraram como auxiliares a serviço dos que herdarão a salvação. Satanás e os demônios foram os causadores da queda do homem, causando assim a necessidade do plano de salvação. O homem entra como o centro da salvação. Os animais, alguns, já disse aqui, são os que entraram como holocausto, que apontavam para o plano da salvação. Então nós vemos aí que a salvação, a doutrina da salvação, ela abrange muitos seres aqui, como que entraram, e que a salvação veio a ser proclamada através de Deus Pai primeiro, por causa da necessidade que houve através da queda do homem, que foi causada por Satanás. Então o homem aqui fica como centro da salvação. A salvação vai girar em torno do homem, né? Então Deus Pai, ele começa a entrar então doando a salvação. Nós vamos ver isso mais aqui embaixo, aqui no próximo parágrafo, que nós vamos começar a discorrer sobre ele aqui agora. É fundamental que tenhamos convicção da nossa salvação.
é fundamental que tenhamos convicção da nossa salvação. Isso aí, meus irmãos, nós precisamos ter convicção, nós não podemos ter dúvidas da nossa salvação. Temos que estarmos certos que se nós morrer agora, ou se as trombetas de Deus tocar agora, nós estamos salvos, estamos preparados para ser salvos por Cristo Jesus. Então, é fundamental termos convicção da nossa salvação. A Bíblia garante que podemos ter convicção da vida eterna. Sem esta convicção, é impossível viver a vida cristã. Ao fazer o estudo, examine como está a sua convicção à luz da palavra de Deus. Leiamos, portanto, Efésios 2, versículo 8, depois Hebreus 12, versículo 2, depois leiamos João 16 e 8. Vamos ler todos esses versículos que estão aí. Quem for ler, fala o nome do livro e o capítulo e lê com voz audível. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Hebreus 1:14. Hebreus 1:14. Depois 2 Coríntios 11:3. Não são como Hebreus 1:14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Está falando aí dos anjos, né? Como eu disse que a doutrina abrange os anjos também. Então, eles são auxiliares a favor daqueles que hão de herdar a salvação. 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguma sorte corrompidos com vossos sentidos, e se abatem da simplicidade que há em Cristo. João 3:16 é o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos falar de novo todo mundo junto? Vamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eita glória, hein? Amém? É o texto áureo da Bíblia. Esse versículo é a catedral da doutrina da salvação, né? Muito bem, vamos ainda ler João 1:29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, também vai confirmar esse versículo que foi lido aí, que vai falar sobre o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Os irmãos se lembram que na doutrina de bibliologia nós estudamos aqui sobre o que aconteceu antes de Gênesis 1
Vocês se lembram, né, o que aconteceu antes de Gênesis 1, que nós falamos que houve ali uma harmonia entre o pai e o filho, né, uma união de amor ágape, porque ali eles estavam traçando ali o plano da salvação para a humanidade. E foi ali que então houve uma aliança. A primeira aliança feita foi no mundo espiritual, que foi no céu. Primeira aliança, quando ali no mundo espiritual o Cordeiro estava sendo morto antes da fundação do mundo. Então aqui Apocalipse confirma isso aí, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque é profético isso aqui. Nos mostra esta obediência aqui, nos mostra a obediência de Cristo ao vir ao mundo para consumar o plano da salvação. Nós vamos encontrar esta obediência de Cristo em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8. Vamos ver como que Jesus foi obediente. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo em forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Deixa eu parafrasear esta passagem, né? Porque a tradução dessa Bíblia ela não é assim muito clara como as outra tradução, mas eu quero parafrasear, que vai dizer assim, né? Vai acompanhando aí, porque eu estou sem Bíblia, mas então o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo para descrever esta obediência de Cristo aí para o plano da salvação. Então vai dizer assim: de sorte, meus irmãos, a partir do versículo 5, que haja de sorte, meus irmãos, que tende entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque o mesmo, sendo em forma de Deus, não quis usurpar o lugar de Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, e achado em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí eu vou continuar o versículo: pelo que também Deus o Pai o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, lhe deu o nome. Não é um nome qualquer pessoa pode ter, mas Jesus não recebeu um nome, ele recebeu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? É isso aí. Então, esta foi a obediência de Cristo. Ele foi tão obediente que ele foi descendo. Olha só, meus irmãos, uma coisa que nós vamos frisar aqui. Há um contraste aqui nesta passagem, um contraste entre Cristo e Satanás. Há um contraste, porque nós estudamos lá na bibliologia que Satanás, ele estava aqui na terra e ele ficou dizendo assim: olha, eu subirei, não foi? Até as alturas, as mais altas nuvens, e estabelecerei lá em cima
cima o meu trono e eu serei semelhante a Deus. O que aconteceu com ele? Foi jogado lá de cima aqui para baixo, para o inferno, né? Mas aqui o contraste, que o próprio Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus, ele não usou como usurpação o querer ser. Enquanto Lúcifer estava querendo ser igual a Deus, Jesus, ele não usou como usurpação querer ser igual. Ele não queria usurpar, mas o lugar era dele. Ele tinha direito de ocupar o lugar, mas não, ele não quis usurpar o lugar de Deus. Antes preferiu se esvaziar de quê? Da sua glória. Ele estava lá no céu, sentado no trono, cheio de glória, mas não, ele tirou toda aquela sua glória, se esvaziou-se, levantou-se do trono e falou: eu vou descer lá, Pai, e eu vou descer, e eu vou morrer, e com o meu sangue eu vou comprar para Deus, vou comprar para o Senhor homens de toda tribo e povos e línguas e nações, e ainda vou fazer para ti reinos e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Então encontramos agora Jesus se despindo. Vamos imaginar, vamos lá comigo na imaginação. Jesus levanta, se despide da sua glória e começa a descer. Enquanto Satanás estava querendo subir, Jesus está querendo descer. Ele desce até ao ventre de Maria. Do ventre de Maria, ele desce até a manjedoura. Da manjedoura, ele desce até o Jordão. Do Jordão, ele vai subir para ser tentado pelo diabo no deserto, mas depois ele vai descer para enfrentar Satanás e pregar o evangelho. Depois ele vai estar subindo com o discípulo para orar, mas vai estar descendo novamente para enfrentar o interrogatório. Depois ele vai para a cruz, e da cruz ele vai descer para a sepultura. Da sepultura ele vai descer agora até o inferno, as partes mais inferiores da terra. Então ali ele vai cumprir toda a sua missão, porque a Bíblia vai dizer que quando ele desce até as partes mais inferiores da terra, que é o inferno, ele vai lá para quê? Para pregar o evangelho para os espíritos que estavam em cadeias, tantos os espíritos que estavam em cadeias, tanto crentes e não crentes. Ele foi lá e mostrou: olha aqui, olha, vocês profetizaram acerca de mim, e eis aqui, eu vim, eu morri por vocês, vocês que acreditaram em mim, que venceram e acreditaram em mim, pois agora aqui estou. Ele falando lá no seio de Abraão. Eu tenho a convicção que ele também mostrou as mãos dele furadas de cravos para as almas que não quis aceitar ele, não quis conhecer ele como Salvador e como Senhor, não quis aceitar a mensagem dos profetas, dos patriarcas, e assim sucessivamente. Para assim, também vocês não quiseram aceitar, pois cumpriu a profecia, eu vim. E agora ele vai fazer o quê? Tirar aqueles irmãos patriarcas que estavam cativos no seio de Abraão, e vai agora subir para inaugurar o paraíso no céu, o paraíso. E é nesta hora então que ele vai ressuscitar. Lembra da passagem quando uma das mulheres, quando ele vai saindo, ele chega para a mulher
e encontra a mulher chorando. Aí ele diz: não chores, vai e avisa para os seus irmãos que eu ressuscitei. E ele vira as costas, e quando ele está indo, ela continua chorando, e ele fala assim: mulher, não me detenhas. Sabe por quê? Sabe o que detém, o que segura Jesus perto de nós? Coração quebrantado, choro, lágrima. Aquela mulher estava segurando ele, que ela estava chorando. Ele queria subir, ele diz: não me detenhas, porque eu ainda não fui até o meu pai. Porque ali ele estava levando o sangue. Ele trouxe do seio de Abraão os irmãos que estavam lá, e veio levando o sangue como sumo sacerdote. Ele teria que entrar no santo do santo, lá no céu, levando sangue. E ele foi, enquanto elas foram avisar os discípulos, ele foi até o céu, apresentou o sangue, e ali o Senhor vai falar com ele: filho, você foi obediente, senta à minha direita. Está lá no Salmo 110. Senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo de seus pés. Só que o Senhor voltou, ficou mais 40 dias na terra, como prova que ele ressuscitou, andou na casa de muita gente, muitas pessoas viram Jesus. Os irmãos que ressuscitaram com ele, a Bíblia vai dizer que também ficaram 40 dias visitando seus entes queridos. Durante 40 dias depois que eles subiram para o paraíso. Então, nós vemos aí o Cordeiro, ele que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, ele fazendo a vontade do Pai. Ele veio descendo, até tomar a morte de cruz, desceu ao inferno, pregou os anjos em cadeia. Então Deus deu para ele o nome. Aí ele sentou à direita de Deus, recebeu todo o poder. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus pega todo o poder, principado, potestade, hostes e todo nome que se possa declarar debaixo do céu, colocou tudo por debaixo dos pés de Jesus e entregou o poder para a igreja. A igreja tem o poder. Amém? Continuando. Então ele também mostrou que o seu amor, em Romanos 5:8, ele mostra o seu amor. Nós temos que ler: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Ele mostrou a sua voluntariedade ao vir ao mundo efetuar a obra do Calvário para a salvação humana. Salmo 40, 6 e 7. Sacrifício e oferta não quiseste, das minhas ovelhas traz. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui vim, no rolo do livro está escrito de mim. Amém. Sacrifícios e ofertas não quiseste, as minhas orelhas furaste. Sacrifício e expiação pelos pecados não reclamaste. Mas eis aqui eu venho, porque no rolo do livro está escrito de mim, estou disposto a fazer a tua vontade. Sabe o que significa isso aqui? Voluntariedade de Cristo. Isso significa que, igual muitos pregadores já vi pregar, fazendo aquele cenário: ah, mas o Pai, Deus Pai, teve que insistir com Deus Filho, dizendo: filho, você tem que descer, você tem que descer, meu filho, porque anjo não resolve. Mas eu, Pai, eu vou ter.
filho, você vai. Não houve nada disso. Não houve nada disso. O filho foi voluntário. Ele mesmo levantou do trono. Dá para entender que nesse capítulo aí, ó, Salmo 40, versículos 6 e 7, era o momento que estava acontecendo uma reunião no céu. Uma reunião no céu. E alguma voz lá no céu perguntava: quem irá por nós? Quem irá? É aquela mesma voz que Isaías ouviu quando ele teve a sua visão. Quem pode ir por nós? E naquele momento ali não apareceu ninguém. Anjo não podia. Deus olha lá do alto da terra, não tinha nem um justo sequer. Todo mundo pecador. Nesta hora, Deus Filho levanta do trono e diz: eu irei, Pai. No rolo do livro está escrito de mim: sacrifícios e oferta não quisestes, furastes as minhas 2 orelhas. Sabe por quê? Ele estava se fazendo escravo por nós. Na época da escravidão, quando um senhor comprava o seu escravo, ele furava uma orelha desse escravo, furava uma orelha desse escravo. Então esse escravo ficava servindo ali o seu senhor durante um bom tempo, até chegar o dia dele ser alforreado, da sua alforria. Aí aquele senhor era tão bom para aquele escravo gostava tanto do seu senhor, que quando ele recebia a carta de alforria, ele dizia assim: ô meu senhor, não tem como eu continuar com o senhor, eu gosto tanto do senhor, o senhor me trata muito bem, eu não quero ir embora, eu quero continuar aqui. Então o senhor fazia o quê? Pegava ele de volta, furava outra orelha dele. Quer dizer, é escravo 2 vezes. É escravo 2 vezes. Primeiro foi escravo porque foi comprado. Segundo foi escravo porque foi voluntário. Por isso está escrito aqui: as minhas 2 orelhas furaste, sou um voluntário. Vou ser escravo voluntário, vou descer lá e vou morrer na cruz voluntariamente, por minha própria e espontânea vontade. Amém? Amém. Vamos continuar. Voluntariedade. Então Deus não apanhou o plano, a queda, pelo fato de Deus ser paciente, pelo fato de Deus ser presciente, a queda do homem não apanhou Deus de surpresa. Isso é uma coisa que já vi muita gente perguntar: pai, Deus não sabia que o homem ia pecar? Não. Se ele sabia, por que fez o homem? Não, Deus sabia. Na sua presciência, Deus já sabia que o homem ia cair. A queda do homem não apanhou Deus de surpresa. Mas a Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, não é assim? Então precisava acontecer o que aconteceu, para hoje nós pegar como ensinamento para nós não fazer a mesma coisa que Adão e Eva fez, desobedecer a Deus. Então, a queda do homem não apanhou Deus de surpresa. Temos que saber que Deus enviou Jesus, e Jesus foi voluntário para morrer por nós antes da criação humana. Descarta toda a possibilidade de culpa da parte de Deus na queda do homem, pois o mesmo pecou no exercício
de seu livre-arbítrio. Seria muita injustiça da parte de Deus criar um homem e não deixar o livre-arbítrio no coração dele. Eu tenho certeza que nenhum de nós seríamos satisfeitos e felizes se nós não tivéssemos o livre-arbítrio. Eu não ficaria. Vocês ficariam felizes? Porque nós ia viver então dominado, né? Mas não. Deus, Ele, por amor, Ele fez o homem e colocou no coração do homem o livre-arbítrio. O homem que escolhe se ele quer ir para o céu ou se ele quer ir para o inferno. Ele tem a escolha. Deus colocou o homem na terra e a Bíblia vai dizer que Deus falou para o homem assim: olha, aqui existem dois caminhos. Este caminho é da vida e este caminho é da morte, mas eu te aconselho, escolha o caminho da vida para que viva, né? Agora, o homem tem o direito de escolher o caminho que ele quiser trilhar. Ele não é obrigado. Deus não obriga ninguém a nada. Ninguém a nada. Até os anjos que foram criados, Deus deu livre-arbítrio. Por que eles pecaram? Por quê? Porque tinham livre-arbítrio, né? Então isso tudo é amor de Deus para conosco. Gênesis 2, 16, 17, Gênesis 3, de 1 a 7. Vamos ler. Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus avisou, não foi? Então Deus não tem culpa na queda do homem. Deus avisou, o homem foi porque o homem realmente é teimoso, é desobediente e prefere mais ouvir a voz do diabo do que a voz de Deus. Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus diz: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-se do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. Em Gênesis 3, encontramos todos os participantes do plano da salvação. Vamos ver lá. Gênesis 3, 1, encontramos aí a serpente, que foi uma das participantes do plano da salvação. Vamos falar e vamos lendo? Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. 3 e 2. Continue. O fruto. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Amém. A serpente, agora vem o fruto, que é o objeto do pecado. Gênesis 3 e 3.
vem a morte. Mas no fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Essa morte é consequência do pecado. Gênesis 3, versículo 6, nós vamos encontrar aqui a vítima do pecado, que foi o homem. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-se do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3 e 9, Deus chama e prevê a salvação. E o Senhor Deus chamou o homem, e perguntou: onde você está? Em Gênesis 3, 12 a 13, nós vamos encontrar aqui a confissão. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3, versículo 21, Jesus vai ser aqui o tipificado no animal morto. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Em Gênesis 3 e 12, Espírito Santo vence. Então o homem disse: a mulher 3 e 12? 3 e 12. Então o homem O disse: Espírito Santo convence. a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Isso, convenceu é a confissão. No ato da queda até a vinda de Jesus para efetuar o plano da salvação, Deus alimentou a humanidade através da voz profética, audível, tipológica, simbólica e figurada. Então, essas são linguagens da Bíblia Sagrada, irmãos. Linguagem profética, audível, tipológica, simbólica e figurada, até que Jesus viesse a concluir tudo que no Antigo Testamento foi proferido a seu respeito. Isto produziu consolo e esperança para os que criam em Deus. Tudo bem até aí, irmãos? Alguma dúvida? Uma pergunta? Alguma participação? Amém? Então vamos prosseguir. Glória a Deus. Nossa irmã chegou aí, né? Vindo lá da serra. Amém? Pastora Maria Aparecida, né? Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo. Capítulo 1, página 2. Então, capítulo 1, vamos falar sobre exemplos proféticos da salvação no Antigo Testamento. Exemplos proféticos da salvação no Antigo Testamento. Primeiro exemplo aí, prepara que nós vamos ler, hein? Vamos ler muito aí agora, hein? Primeiro exemplo aí, voz audível. Voz audível. Isaías 53, aqui o profeta apresenta Cristo e as fases diferentes da sua vida. Lê, pastora. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.
era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação dos pecados, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito, e com conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que me darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, amém. Então está aí as fases diferentes da vida de Jesus, quando ele veio cumprir o plano da salvação na terra. O Ezequiel 37, nós não vamos ler ele todo não, eu vou até dar eu mesmo vou dar uma pincelada aqui em cima desse capítulo, porque aí vai falar de voz profética visual. Nós falamos de voz audível, né? Agora o Senhor vai falar através de uma voz profética visual em Ezequiel 37, que nesta profecia visual nós vamos ver aqui a salvação de Israel. Nesta profecia do profeta Isaías aí, nós vemos uma salvação geral aí, entendeu? Tanto para Israel quanto para os gentios, então aí abrangeu todo ser humano. Mas aqui em Ezequiel 37 nós vamos ver aqui esta profecia sendo profetizada através da visão do profeta Ezequiel, quando ele depara ali diante de um vale de osso seco, e no meio daquele vale o Senhor faz Ezequiel andar por volta, e Ezequiel dá uma volta naquele vale, e o Senhor pergunta: por acaso, Ezequiel, filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? E Ezequiel foi muito sábio na sua palavra. Ele disse: Senhor, tu sabes. Aí o Senhor fala com Ezequiel: então, Ezequiel, profetiza, vira para esses ossos aí secos, né? E profetiza. E Ezequiel então disse assim: então profetizei como foi me dado ordem. Ele vai dizer: enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos que vinham de longe, e
batia em outros ossos, e aqueles ossos estavam espalhados, irmão. Se tivesse os esqueletos tudo juntinho ali, era até mais fácil. É claro que para o ser humano ainda era impossível, né? Mas era mais fácil. Mas aqueles ossos, tinha tanto tempo que estava ali, que estava espalhado. Era um osso do dedo aqui, o outro osso lá, um crânio aqui, uma costela lá do outro lado, uma perna lá do outro lado. Então Ezequiel vê que na profecia ali começa a haver ordem no meio do vale. Deus começa a trazer uma ordem, porque Deus só opera aonde há ordem. Deus não opera onde há desordem. Para Deus operar, primeiro tem que ter ordem. Às vezes Deus não opera na vida de muita gente, porque eles não ordenam, não tem ordem, não ordena a vida deles, não ordena a casa deles. Então fica vivendo ali, orando para Jesus fazer algo, e Deus não faz o milagre. Tem igreja que só vive sem membro, entendeu? Quando chega a vir uns, daí a pouco vai embora os que tem, por falta de ordem. Olha que os ossos, quando Ezequiel profetiza, os ossos, a primeira coisa que acontece, Deus vai colocar ordem, vai fazer cada osso encaixar no seu devido lugar. Depois que cada osso encaixa no seu devido lugar, aí Ezequiel vai olhar assim e vai ver que os esqueletos estão tudo ali, tudo em ordem ali, ó. Quem sabe até em fileira assim, ó, em ordem. Aí o Senhor vai fazer outra pergunta, ou vai ordenar, vai dizer assim: agora, filho do homem, ordena ao espírito de vida, e dizem: vem Espírito dos 4 ventos da terra, e assopra nestes mortos, para que viva. E ele vai dizer de novo: e profetizei como me dera ordem. Enquanto eu profetizei, ele viu que agora começou a nascer tendões aonde não tinha, nascer nervo, cartilagens. Depois a carne começou a estender sobre aqueles esqueletos, depois os ossos, e aí vem o Espírito e entra e põe de pé um grande exército. Aí ele fala assim: olha, diz para a casa de Israel que estes ossos são a minha casa, diz o Senhor. Os ossos deles se secaram, mas eu vou abrir a sepultura deles e vou tirá-los de lá. E não é que aconteceu? Não é que aconteceu? Israel estava disperso, não existia nação, estava disperso, sem nação e sem teto, espalhado para o mundo, pelo mundo afora. Mas de 72 anos para cá, mais ou menos 72 anos para cá, começou a cumprir esta profecia, porque os judeus foram voltando para sua terra novamente, e aí foi povoando lá Israel, aí depois se tornou nação. Hoje eles são a nação, uma das mais poderosas do mundo, viu? Onde não nascia nada, hoje é um grande celeiro de fruta e alimento, e é espalhado para o mundo afora. Isso já faz 72 anos. Então esta profecia, ela se cumpriu, né? E ela ainda está se cumprindo, amém?
Aí vem agora a profecia tipológica, que é de Levítico 9:3. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto. Amém? Essa profecia é tipológica, porque o bezerro ou o cordeiro tinha 1 ano, estava tipificando Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que viria para tirar os pecados do mundo. Então os animais deste verso aí eram tipos de Jesus. Está lá em João, já foi lido aqui, 1:29, que vai dizer assim: e no outro dia João viu Jesus que ia passando, e João olha para Jesus e vira para os seus discípulos e apresenta Jesus para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele seguir. Os discípulos de João deixa João e vai seguir a Jesus, né? Então esta profecia ela é tipológica. Agora vamos falar da profecia figurada. Profecia figurada, Gênesis 24. Não precisa de ler, irmãos, pode ler em casa, tá? Que vai falar aí do casamento de Isaac e de Rebeca, figura do casamento de Jesus com a igreja nas bodas do Cordeiro no céu após o arrebatamento. Então nós vamos ver que Isaac aqui ele vem casar com Rebeca, e quem preparou esse casamento para Isaac foi o mordomo Eliezer. E Eliezer tipifica o Espírito Santo. Isaac é o tipo de Jesus Cristo, e Rebeca tipifica a igreja, que vai fazer o casamento simbólico com Jesus nas bodas do Cordeiro. Ver Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Alegremos-nos, exaltemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ele foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Aí tem Lucas 14, que nós não vamos ler, 15 a 24, vai falar também de bodas. Vamos falar sobre profecia simbólica. Nós não temos aqui o quadro do tabernáculo para mostrar para os irmãos, mas eu vou fazer o máximo possível para na próxima aula ver se a gente traz o desenho do tabernáculo para mostrar para os irmãos que a maior riqueza desta profecia simbólica ela se encontra nas peças do tabernáculo, tá? Quando ali no tabernáculo, a primeira coisa que nós vamos ver é uma porta aberta, e aquela porta tem um trajeto que é um caminho. Então o caminho para a salvação ali no tabernáculo
leva o homem até o altar de holocausto, que significa o Gólgota, o altar de holocausto. Depois que o homem passa ali pelo altar do holocausto, então ele prossegue o caminho, vai se deparar ali com a bacia de bronze com água, simbolizando a palavra de Deus que nos lava, e diante dele um espelho, que também significa a palavra de Deus, que é o espelho que mostra como está a nossa alma. O espelho da nossa casa nos mostra, nós nos arrumamos, né? E mostra o nosso defeito por fora. Todos nós, para chegar até aqui hoje, olhamos no espelho, passamos pelo espelho, penteamos o cabelo, arrumamos nossa roupa, olhamos se não tinha alguma coisa de errado em nós para sair na rua, não foi assim? Não foi? Pois é. Mas é agora, quem é o espelho que vai olhar, que nós vamos examinar a nossa alma para ver o que está de errado em nós que tem que ser consertado? Então o espelho é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Então está ali, aí o caminho prossegue. Sabe como chama esse caminho? É um trajeto que chama o trajeto da santificação, que quando o pecador aceita Jesus no altar do holocausto, ele tem que trilhar um caminho, que é o caminho da santificação, mas lá quase no final da apostila, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então ele vai entrar. Ele entra depois que o sacerdote tinha que lavar os pés, as mãos e o rosto na água que estava na bacia. Ele então vai olhar no espelho, e quando ele olhar, ele vai ver escrito na testa dele assim, ó, santidade ao Senhor. E ele vai entrar agora no lugar santo, vai passar por 3 altares: o altar da mesa dos pães da preposição, que fala do nosso testemunho com Deus, e fala da nossa vida dura, porque os pães eram feitos numa sexta-feira e era para ser comido na outra sexta-feira. Pães duros. A nossa vida espiritual não é moleza, é vida dura. Quem quiser ser tem que levar a cruz, ou chorando ou gemendo tem que levar, né? A cruz, o caminho é duro. Do outro lado ele vai ver o altar, ou a mesa, onde fica o candeeiro, 7 catiçais, que ele tinha que ali colocar azeite no cano central, que abastecia as outras 3 hastes laterais. O cano central, tipo de Cristo, que abastece a igreja com o Espírito Santo, e ele tinha que colocar o fogo, tinha que arder o dia inteiro ali no candeeiro. Significa que o fogo do Espírito Santo em nossa vida não pode apagar, tem que arder, tem que ser fiscalizado. Quando o azeite começa a querer acabar, tem que ir lá reabastecer a candeia para as chamas crescerem novamente. E o outro altar é o do incensário, que significa louvor e oração ungido, onde o sacerdote pegava o incensário e começava a sacudir em forma de cruz, antes dele cruzar o véu da separação, antes dele entrar no Santo do Santo, para ele cruzar o véu, para ele ter um encontro face a face com Deus lá dentro, porque Deus ia descer lá dentro para falar com ele, e como o homem não pode ver Deus face a face, ele tinha que pegar aquele altar de incensário, e ele tinha que chegar e cruzar aquele véu e sacudir em forma de cruz 7 vezes, e aí ele media um palmo assim, ó, na frente do nariz. Se ele estivesse vendo ainda a ponta do dedo mindinho nele, ele tinha que continuar sacudindo ali mais 7 vezes ali
o incensário, e toda vez ele media. Quando ele parasse de ver a ponta do dedo mindinho dele, aí ele ia ver, olhar assim, ó, para ver se ele ia enxergar a ponta do nariz. Se ele ainda enxergasse a ponta do nariz, ele ia sacudir de novo o incensário. Aí aquilo ia virar tudo fumaça, ele não ia enxergar mais nada. Aí nessa hora ele podia se aproximar da Arca da Aliança, porque o Senhor Deus ia descer numa coluna de fogo, por nome de Shekinah, e ali ele ia falar cara a cara, viu? Faz favor aqui, minha esposa, vamos fazer uma ilustração rápida aqui, viu? Vocês, como que Deus falava com Moisés e com os sacerdotes lá no altar, quando falava cara a cara, aquela fumaça fazia uma divisão para um não ver o outro, e Deus falava com eles assim, ó, aqui, ó, intimidade. Obrigado. Viu? Deus falava na intimidade, porque tinha santidade ao Senhor. Depois nós explicamos com mais detalhe. Amém? Muito bem. Tudo bem daí? Amém. Que horas? Na hora não? Muito bem. Daqui a pouquinho vamos dar uma parada para um recreio e para descansar nossa mente um pouco, para nós voltar para a segunda etapa. Vamos falar então sobre a condição do homem. A condição do homem. Não se pode compreender a doutrina da salvação sem saber qual a condição do homem que dela necessita. Vejamos algumas situações do homem sem salvação. Então o homem sem salvação estava assim, ó, escravo do pecado, João 8,34, e disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O termo aqui, escravo, significa estar cativo, debaixo de poder absoluto, por compra, ou por herança, ou por guerra. O termo pecado significa transgressão. Transgressão de quê? Transgressão da lei divina. Romanos 8,18 vai dizer assim: foste libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Quer dizer, outrora nós éramos escravos do pecado, mas agora fomos libertos do pecado e nos tornamos agora escravos da justiça. Amém? Não precisa do homem pensar assim: agora eu estou liberto do pecado, o Senhor me libertou, estou livre, então eu vou fazer o que eu quero. Não. Não. Jesus fala assim: olha, você foi liberto, você estava debaixo do jugo do pecado? Estava debaixo da maldição do pecado? Estava. Pois agora eu tirei o jugo do pecado de você, eu tirei a maldição do pecado de você. Mas vem cá, eu agora tenho um outro jugo para pôr em você, é o meu jugo. E aprender de mim que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. Nós fomos libertos do fardo do pecado, porque o pecado é pesado, irmão. O fardo que Satanás coloca em nós do pecado, ele é pesado. A pessoa não aguenta ficar um dia, uma hora sem fumar. Entendeu? Quando fica, ele fica dentro de ficar doido.
Quando está dentro de um ônibus onde não pode fumar, ele é doido que o ônibus chega no local depressa. A primeira coisa que ele faz é acender um cigarro, porque o jugo é pesado. Da mesma forma, o homem não aguenta ficar sem tomar uma. Ele começa a tremer, suar frio. Igual um que eu vi poucos dias, que até me pediu um copo de água de açúcar para tomar, para melhorar a ressaca dele. Porque escravo, irmão, pesado, né? Que fardo pesado, prostituição e outras coisas mais. Mas o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. Glória a Deus. Eu acho que ninguém aqui tem arrependimento de ter aceitado Jesus como Salvador, né? A nossa maior alegria é saber que nós somos salvos em Cristo e vamos morar no céu para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Muito bem, as Escrituras nos mostram que o pecado pode ser dividido em duas classes, a saber, pecado por comissão e pecado por omissão. Vamos falar sobre pecado por comissão. Gênesis 3, versículo 17 ao 19. E Adão disse, Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Até o 19? No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que se volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, esse pecado por comissão é um ato que não atende uma condição imposta. Quer dizer, não é uma coisa obrigada, não é uma condição imposta. Em outras palavras, é fazer o que Deus proíbe. Pecado por comissão é você fazer aquilo que Deus proíbe. O pecado de comissão começa, sabe aonde? Dentro de nós. Começa dentro de nós. Lê para nós Marcos 7, do 20 ao 23. Está escrito aqui, mas nós vamos ler. Marcos 7, 20 a 23. Ele dizia, o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os seus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades e o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Amém? Olha só, tá bom até aí, dá para entender. Olha só, então, este pecado por comissão, ele nasce aqui dentro, ó. Ele nasce aqui, e é isso que contamina, porque ele nasce e nós botamos para fora. Eu disse um dia aqui no seminário que é inevitável você não deixar, é inevitável o passarinho não pousar na sua cabeça, é inevitável.
viu? O passarinho, ele pode até pousar na sua cabeça, ele pode até fazer ninho, e quem sabe ele pode até botar os ovos, mas se você deixar chocar, já era, pecado consumado, entendeu? Pecado. Então, pastor, eu estou com a minha consciência pesada, que eu tenho vontade de pecar. Mas vontade todo mundo tem. Não existe, né, irmão? Não existe quem não tem vontade de pecar. Nós somos feitos assim. O pecado original lá de Adão vem acompanhando desde quando a criança nasce. Já nasce com ira. Por causa do pecado, já nasce chorando, irado. Isso é por causa do pecado, né? Vontade, irmãos, pode ser o crente mais santo que tiver na face da terra. Se ele falar que ele não tem vontade de pecar, ele é mentiroso. Todo mundo tem. Só que nós temos que ter um controle dentro de nós, que é um dos frutos do Espírito. É um dos frutos do Espírito, que é um controle que nós temos, viu? Toda hora um pássaro pousa em nossa cabeça, e às vezes tece o ninho, e às vezes bota os ovos, mas ainda há tempo para você expulsar aquele pássaro antes que ele choque os ovos sobre a sua cabeça. Por isso a Bíblia fala assim: olha, chegai-vos a Deus, que Deus chegará a vós. E o diabo resiste ele, e ele fugirá de vós. Eu já preguei muito assim, e eu hoje eu até prego, mas explico diferente. Que Deus, Jesus, ele é educado, ele bate na porta do coração e pede para entrar. Satanás, como não tem educação, ele chega e mete o pé na porta e entra. Só que eu não prego assim mais, viu? Satanás também pede para entrar. Satanás não chega entrando assim não, sem ser convidado não. Ele entra porque a pessoa dá legalidade para ele, viu? Jesus bate na porta para entrar. Com certeza Jesus bate com carinho. Agora, Satanás deve ficar espancando a porta, né? Esmurrando a porta, querendo entrar. Mas a Bíblia que fala: resista o diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai batendo. Você vai resistindo, vai batendo. Chega uma hora que ele fala assim: não vai ter jeito, não, eu vou sair fora, vou procurar outro, né, pastora? Vou procurar outro. Então, esse negócio, isso é história de gente que gosta de pecar. O diabo estoura a porta e entra. Nada disso. É quem está querendo pecar. Não estoura não. O diabo faz o seguinte. Deixa eu pegar um negócio aqui, vou sair fora da cama só um pouquinho. O diabo faz o seguinte, ele pega a bandeja cheia de pecado, daquilo que você mais gosta, aquilo que você tem queda para aquilo. Ele vai diante de você e te mostra assim, aqui aqui para você, pega. Você pode não ter outra oportunidade, não pega agora, porque a oportunidade passa. Tem um ditado assim: o cavalo passa arriado da sua porta uma vez só, pode nunca mais voltar. Se você pegar, você vai ficar igual o Adão e Eva lá, depois querendo esconder de Deus, viu?
Mas você falou: nossa, Satanás, o sangue de Jesus tem poder, sai daqui, você está repreendido. Eu sou lavado, remido no sangue de Jesus, sai da minha frente, porque senão eu vou te atropelar pelo poder do nome de Jesus. Eu vou passar por cima igual um rolo compressor, porque o general de guerra já vai marchando na minha frente, e ele vai ter que sair pelo poder do nome de Jesus. Amém? Está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis aí vos dei poder para pisardes em serpentes, em escorpiões, em toda a força do inferno, e nada disso absolutamente vos causará dano algum. A igreja tem o poder. Amém? Então, está escrito: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O pecado de comissão é um ato, palavra ou desejo contrário à lei eterna. E o pecado por omissão, vamos ver Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele, porém, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que pecado é esse? Omissão. Está omitindo. Ele pode fazer o bem. Existem várias coisas que poderíamos falar aqui hoje, mas não vamos falando percorrer da aula. Ato ou efeito de omitir é deixar de fazer. Quer dizer, se você receber uma oportunidade, vou mexer agora, hein? Se você receber uma oportunidade na igreja para pregar uma palavra e você recusar, você está cometendo pecado por omissão, porque você sabe falar de Jesus, né? Falar de Jesus é muito fácil, irmão. Não é difícil falar de Jesus. Sabe por que às vezes muitas pessoas não querem falar de Jesus? É porque ele sabe que se ele for falar, ele vai estar falando contra ele mesmo, porque a palavra que ele falar vai estar batendo nele mesmo. Entendeu? Então muita gente foge, mas isso é pecado. Pecado de omissão. Nós temos a Bíblia dentro de casa, a Bíblia está enchendo de poeira e nós não estudamos a Bíblia Sagrada, que é um mandamento do Senhor: examinai a Escritura, porque vós vos dais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Nós não estudamos, estamos cometendo pecado de omissão. Nós sabemos que tem um irmão da igreja passando necessidade. Mas eu não vou ajudar aquele irmão, não. A coisa está difícil até para mim, tudo. Pecado de omissão. Entendeu? É claro que você não vai ajudando aquele irmão a vida toda, porque a pessoa também tem que aprender a dar os seus pulos, né? Mas, às vezes, durante um tempo, aquele irmão precisa sim de uma ajuda, até ele passar por aquela provação e ele ser abençoado por Deus. Então, Tiago aí mesmo vai falar, onde nós lemos, que em Tiago, que se nós vemos o nosso irmão passando necessidade, privado de necessidade, e nós ouvir ele falar e dizer com ele: vai em paz, nós não somos aptos nem para entrar no reino dos céus. Então, pecado por omissão. Deixar de fazer, ou seja, deixar de fazer o que Deus manda. As Escrituras Sagradas revelam em alguns textos pecados por omissão. Vamos ver? Lucas 10, 30 a 37. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos sofrimentos,
retirando-se, deixando-o semi-morto por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. Até onde? De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo compadeceu-se dele e aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedeira e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus lhe perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Amém. Prepare o Mateus 25, capítulo 25, versículo 24 ao 30. Olha só, o sacerdote que era para ter a compaixão daquele homem passou de largo, nem se importou com aquele forasteiro ferido. O levita, que deveria fazer o mesmo, que todos dois trabalhavam dentro da casa de Deus, também passou de largo, não fez nada. Todos dois cometeram o pecado de omissão. Mas vem o samaritano. Samaritano, podemos dizer assim, um pagão. E o pagão compadece daquele homem. Ele não cometeu o pecado. Isso aqui serve de lição para nós, que às vezes nós, os cristãos, a igreja de Deus, cometemos muitos pecados de omissão. Porque enquanto nós deixamos de fazer o bem para muita gente que está precisando, encontramos aí outros, que eu não vou nem citar o nome aqui, que estão fazendo, tá? Pessoas que às vezes são até condenados pelos evangélicos, mas estão fazendo o que era para os evangélicos fazerem, o que era para nós, a igreja de Deus, fazer. Eles estão fazendo, e isso é uma vergonha para o povo de Deus. Vamos lá, Mateus 25, 24 a 30. Mas, chegando também que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que não tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aí é o servo que o Senhor chama para fazer a obra, mas ele não quer fazer. Ele não quer fazer a obra. Ele está enterrando o talento que Deus deu, está cometendo pecado de omissão, né? Pecado por omissão. Tem aí já leu aí, né, o versículo 41? Não, 41 a 46. É outra passagem. É outra. Uhum. Ainda dentro de Mateus 25, 41 a 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber,
Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. As pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente as desobedecem. Página de número 3. Página de número 3. Desobedecem. Pecado de omissão. O pecado de omissão nada mais é do que nos silenciarmos diante de determinadas coisas. A gente vê tanta coisa errada, né, irmãos? E a gente silencia, cala, não fala. Não vou falar não, porque o irmão vai ficar chateado, aborrecido. Pecado de omissão, viu? Ficamos mudos diante dos fatos, onde deveríamos nos posicionar, deixando de lado aquilo que não poderíamos ter deixado. Por causa do pecado, o homem se tornou morto espiritual, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos 5:12. A morte espiritual é tanto análoga à morte física. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito. Quando o espírito abandona o corpo morre. Da mesma forma, quando o espírito se separa de Deus, a natureza espiritual morre. Da mesma maneira que o corpo sem o espírito está morto, a natureza espiritual sem Deus também está morta. Separado de Deus, o homem está morto espiritualmente e impossibilitado de tomar a iniciativa da salvação. Separado de Deus, esta é outra condição do homem sem salvação, separado de Deus, viu? É outra condição do homem sem salvação. A consequência da queda de Adão foi a exclusão da presença de Deus. Isto é, Deus já não andava com Adão no Éden. Perderam o privilégio, né, de ter Deus andando com eles no Éden, por causa do pecado. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isaías 59, versículo 2, vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Amém? Amém. Tudo bem até aí? Amém. Uma pergunta? Então nós vamos dar uma paradinha aqui.